Capítulo 42 O desafio de Huang Zhihao. Desafiar a seita pura de Jade. Huang Zhihao franziu a testa e disse friamente: uma seita tão desolada não é nada desafiadora. Seu tom estava cheio de desdém pela seita pura de Jade. Um membro da Raincoat Sect disse apressadamente: recentemente, um ancião matador de deidades apareceu na Jade Pure Sect. Ele matou um especialista em formação de almas com um golpe. Sua força é insondável. Ao ouvir isso, Huang Zhihao não pôde deixar de levantar as sobrancelhas. Eu lutei com o mestre da seita e o grande ancião da seita pura de Jade. A força deles é mediana, e eu nunca ouvi falar desse ancião matador de deidades. Não minta para mim. Huang Zhihao falou em voz baixa. Sua aura aterrorizante não diminuiu nem um pouco. Eu não ouso mentir. É verdade. Você pode sair e perguntar por aí. O Viridescené Darkult foi destruído por causa dessa pessoa. Os outros membros da Raincoat Sect disseram ansiosamente. Os 4 combinados não eram páreo para Huang Zhihao. Eles temiam que ele os atacasse. Os olhos de Huang Zhihao piscaram. Diga-me a localização da seita Raincoat primeiro. Vou desafiar a seita Jade Pure primeiro, depois a seita Raincoat. Os 4 membros da Raincoat Sect se entreolharam. Para sobreviver, eles finalmente se comprometeram. Depois de um tempo, Huang Zhihao saiu. Os 4 membros da Raincoat Sect soltaram um longo suspiro e caíram em suas cadeiras. Quão forte é esse cara? Um deles cerrou os dentes. Outra pessoa repreendeu. Não é importante. O que é importante é que eu acho que há algo errado com esta pousada. Cadê o isolamento acústico e o divino senso de isolamento? Seita pura de Jade. 2 anos se passaram desde que Li Qingzi partiu. Hanju ainda estava no 6º nível do reino Nessun Tsou. Com a ajuda das pílulas de Yisanlang, ele já estava perto do 7º nível. O Black Hell Chicken já tinha meio metro de altura, mas Hanju havia testado sua idade esquelética. Ainda estava longe de amadurecer. Um belo dia, Shang Yuir veio nos visitar. Fazia muitos anos desde a última vez que ela tinha visto o Black Hell Chicken. Ela não pôde deixar de se aproximar e tocá-lo. Coceira, coceira. O Black Hell Chicken resistiu e recuou. Ao ouvir sua voz infantil, Shang Yuir ficou ainda mais interessado. Hanju não pôde deixar de dizer: pare de tocá-lo. Esta é minha montaria preciosa. Se você machucá-la, pode me compensar. TCH, que seja se eu tiver que te compensar. Usando uma galinha como montaria, você é demais. Shang Yuir fez beicinho. Embora ela dissesse isso, seu corpo ainda era muito obediente. Ela se virou e ficou na frente dele. Ela avaliou Hanju e sorriu. Junior Han, acho seu rosto agradável aos olhos toda vez que o vejo. Eu me pergunto o quão extraordinários são seus pais. Pais? Oh! Eles não eram nada de extraordinário. Hanju sorriu em seu coração. Todos esses anos, Hanju ocasionalmente pensava em seus pais nesta vida. Mais de 100 anos se passaram. Se ainda fossem mortais, já estariam mortos há muito tempo. Isso foi bom. Isso o salvou de muitos problemas. Os pais de Hanju nesta vida não eram muito próximos. Quando eles abandonaram Hanju e fugiram,
seus laços de sangue terminaram. Se fossem seus pais em sua vida anterior, eles definitivamente não desistiriam dele. Shang Yuir continuou: ouvi dizer que o ancião Guan está voltando. Você já ouviu falar do ancião Guan? Ele e nosso mestre entraram na seita pura de Jade juntos. No entanto, 300 anos atrás, ele ofendeu a seita da espada do pássaro vermelho. Para evitar suspeitas, o grande ancião o enviou secretamente para fora da grande dinastia Yan. Meio ano atrás, ele usou um feitiço para dizer que estava voltando e queria lutar pelo cargo de mestre da seita. Ranju balançou a cabeça. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Ele também nunca tinha ouvido falar de tal pessoa. Dizem que o ancião Guan gosta muito de nosso mestre. Ele pode se tornar o companheiro de nosso mestre, continuou Shang Yuir. Ranju deu de ombros. Ele estava sonhando. A fada 11 Xieno não permitia que seus discípulos se tornassem companheiros do Dao. Como ela poderia quebrar as regras sozinha? Ele perguntou: aquele ancião Guan é muito forte. Shang Yuir acenou com a cabeça e disse que ele obteve uma oportunidade fora do grande Yan e já se tornou um cultivador da formação da alma. Desta vez, ele voltou para liderar a seita Jade Pure para superar a seita da espada do pássaro vermelho. Os anciãos estão todos muito felizes. Com mais um cultivador de formação de alma na seita Jade Pure, teremos mais confiança em lidar com a seita Rainkot. O grande ancião também está muito feliz, mas o mestre da seita está fora e não sabe sobre isso. Ranju não pôde deixar de lamentar por Li Qingzi. Ele trabalhou tanto por tantos anos, apenas para perder sua posição. Assim que Ranju estava prestes a perguntar mais sobre o Elder Guan, uma linha de palavras apareceu de repente na frente dele. Detetado portador da providência Konat, verificando sua origem. Ranju ficou atordoado. Outro portador da providência Konat. A Jade Pure Sect foi realmente tão sortuda. Porque sempre havia alguém com um passado poderoso. Ranju verificou apressadamente. Huang Jihao, terceiro nível do reino da formação da alma, um ancião externo da seita espada do pássaro vermelho. Nascido com o coração da espada, ele tem uma compreensão extremamente alta do Dao da espada. Por causa de sua aptidão incomparável desde tenra idade, ele desenvolveu uma atitude arrogante. Para se tornar mais forte, ele pode desistir de tudo. Huang Jihao. Foda-se. Porque esse sujeito estava aqui. Ele iria desafiar a Jade Pure Sect. Ranju estava com dor de cabeça. Ele não poderia simplesmente cultivar corretamente. Uma notificação de escolha apareceu na frente de Ranju. A Jade Pure Sect enfrenta o desafio de Huang Jihao. Você tem as seguintes opções. 1. Ordene que toda a seita cerque e aniquile Huang Jihao e obtenha a vitória. Seu nome vai abalar o mundo e você obterá um manual de técnica de cultivo de atributos de fogo. 2. Repelir secretamente Huang Jihao sem causar muita comoção. Você pode obter um tesouro luminoso. Ranju escolheu a segunda opção. Ser famoso não era seu estilo. Além disso, se ele derrotasse abertamente Huang Jihao, a seita da espada do pássaro vermelho definitivamente se tornaria inimiga da seita pura de Jade. Ranju ainda não havia descoberto a classificação de Huang Jihao na seita da espada do pássaro vermelho.
Mesmo que ele fosse o mais forte, se aceita a espada do pássaro vermelha e aceita Raincoatuni sem forças, aceita Jade Piur não seria capaz de lidar com isso. A Jade Piur secta ainda é muito fraca. Ranju suspirou. Ele olhou para Shangwir e disse, volte primeiro. Tenho algo para fazer. O que é isso? Não é conveniente dizer. Tchê. Shangwir curvou os lábios e saiu. Ela ainda estava conversando alegremente, mas foi convidada a sair. Qualquer um se sentiria desapontado. Depois que Shangwir saiu, Ranju começou a usar o teste de simulação para procurar a localização de Huang Jihao. Neste momento, Huang Jihao estava a menos de 20 quilômetros da seita Jade Piur. Ele andava muito devagar. Ranju não se moveu imediatamente. Aguentar. Vamos ter uma batalha experimental de simulação. A consciência de Ranju entrou no teste de simulação. 5 minutos depois, ele encerrou a tentativa de simulação. Ele franziu a testa. Ele não é nada mal. Ranju respirou fundo e continuou o teste de simulação. Ele não poderia matar o cara instantaneamente. Esse cara está apenas no terceiro nível do reino da formação da alma. Ranju mudou seu estilo de luta. 2 minutos depois, a simulação terminou. Ranju franziu a testa novamente e murmurou, como esperado do inato coração da espada. Ele pode realmente durar 2 minutos contra mim. Ranju estava irritado. A comoção da batalha era muito alta. 2 minutos foram suficientes para atrair muita gente. O adversário não foi fácil de lidar. Ele não teve escolha. Mesmo que fosse difícil, ele ainda tinha que ir. Quando a batalha chegasse à seita pura de Jade, seria realmente devastadora. Na floresta, Huang Jihao avançou lentamente. Sua expressão era muito calma, nem um pouco nervosa com a batalha que se aproximava. Uma figura apareceu de repente na frente dele. Era Ranju. Ele estava vestindo o manto taoísta da seita Jade Piur e seu porte era gracioso. Ele obviamente não era um mortal. Huang Jihao olhou para ele. 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Tão fraco. Mas ele era bonito. Huang Jihao tem uma impressão favorável de você. Favorabilidade atual, 2 estrelas. Uma linha de palavras apareceu de repente na frente de Ranju. Ele estava atordoado. Que diabos? Capítulo 43, Tesouro Luminoso Defensivo da 6ª série, Ancião gravemente ferido. Porque ele de repente teve uma impressão favorável de mim. Ranju franziu a testa. As coisas estavam ficando mais difíceis. Era difícil para ele fazer qualquer coisa com alguém que gostava dele. Huang Jihao caminhou na frente de Ranju e disse, pirralho, tenho uma afinidade com você. Você quer me aceitar como seu mestre? Não será difícil para você alcançar o reino da alma nascente no futuro. Para os cultivadores do estabelecimento da fundação, o reino da alma nascente era o maior sonho. Ele não acreditava que Ranju não seria movido. Afinidade. Ranju tinha um olhar estranho. Que tipo de afinidade poderia haver entre os homens? Poderia ser. Ranju estremeceu e sentiu arrepios. Ele deu um passo para trás. Quem é você? Por que você está aqui na seita Jade Piur?
Ranju perguntou em voz baixa. Huang Jihao brincou, eu sou Huang Jihao da seita Espada do Pássaro Vermilion. Você já ouviu falar de mim? Eu vim para a seita Jade Pure desta vez para desafiar seu ancião matador de deidades. Ranju perguntou, por que desafiar o ancião matador de deidades e não o mestre da seita? Seu mestre de seita e ex-mestre de seita foram derrotados por mim há muito tempo. Apenas o ancião matador de deidades tem o direito de me fazer lutar. Originalmente, eu não poderia me incomodar em lidar com você e queria desafiar a seita Raincoat. No entanto, pessoas da seita Raincoat insistiram que eu lidasse com o ancião matador de deidades antes de me dizer sua localização. Huang Jihao falou muito casualmente, fazendo com que o ódio de Ranju pela seita Raincoat subisse para 6 estrelas. Ranju perguntou, existem muitos especialistas em formação de almas na seita Raincoat. Como está a força do mestre da seita? Existem de fato muitos cultivadores de formação de alma. Afinal, eles têm milhares de anos de fundação. Quanto ao seu líder, ele é muito misterioso. Eu também não tenho certeza. Quais são suas chances de desafiar a seita Raincoat? Por que você está fazendo tantas perguntas? Você vai me reconhecer como seu mestre ou não? A preferência de Huang Jihao em relação a você diminuiu. Favorabilidade atual, 1 estrela. Huang Jihao parecia impaciente. Ranju se divertiu. Só estou fazendo mais algumas perguntas, mas sua boa impressão de mim já passou pela metade. Excelente. Então, não terei coração mole contra você. Ranju pegou diretamente a espada Qilin e disse, se você puder receber um golpe de mim, eu o reconhecerei como meu mestre. Huang Jihao também se divertiu. Garoto, você nunca ouviu falar do meu nome. Eu estou te perguntando, você se atreve a enfrentar minha espada? Tudo bem. Vou levar o seu golpe. Se você puder me ferir um pouco, eu vou me virar e sair. Não vou mais perturbar a seita pura de Jade. Você disse isso? É claro. Huang Jihao era orgulhoso e arrogante. Depois de confirmar que Ranju estava apenas no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação, ele não levou suas palavras a sério. Ranju de repente atacou. A energia espiritual dos 6 caminhos em seu corpo explodiu como um vulcão e se derramou na espada Qilin. Os olhos de Huang Jihao se arregalaram. Essa energia espiritual. Porcaria! Huang Jihao rapidamente levantou as mãos e circulou a crescente energia espiritual dentro de seu corpo. A luz da espada brilhou e um ti de espada negra cortou a floresta. Ele subiu no céu e cortou o mar de nuvens ao meio. Foi uma visão espetacular. Então, o chão tremeu e a poeira voou. Huang Jihao cerrou os dentes e usou toda a sua força para bloquear a espada Ti da espada divina da punição celestial. A terrível espada Ti o forçou a recuar. O escudo protetor formado por sua energia espiritual rachou como vidro. Não é bom. Ele não conseguiu bloquear. Huang Jihao xingou baixinho e saltou apressadamente. No momento em que ele fez isso, a espada Ti de Ranju invadiu seu corpo, fazendo-o cuspir um bocado de sangue. Seu corpo também saltou a milhares de metros de distância. A aura da espada varreu e esmagou as árvores ao longo do caminho. Uma enorme ravina apareceu no chão. Era insondável, como um vale estreito.
Huang Jihao parou e olhou para Hanju em estado de choque. Que técnica de espada é essa? Não? É um poder místico. O famoso Huang Jihao não deveria voltar atrás em sua palavra, certo? Hanju olhou para cima e perguntou sem expressão. Huang Jihao desenvolveu ódio por você. Pontos de ódio atuais, 4 estrelas. Hanju não entrou em pânico. Ele olhou para Huang Jihao. Huang Jihao tremeu de raiva. Ele queria matar Hanju, mas ele já havia dito isso, para não dar um tapa na própria cara. Além disso, a espada Ti de Hanju era realmente poderosa. Se eles realmente lutassem até a morte, ele poderia não ser capaz de vencer. Ele cerrou os dentes e perguntou: quem é você? Você veio me encontrar e pergunta quem eu sou. Huang Jihao riu de raiva. Este era o ancião matador de deidades da seita pura de Jade. Eu sabia. Ele faz jus à sua reputação. Embora eu não vá mais para a seita Jade Pure, vou desafiá-lo novamente depois que você sair. Com isso, Huang Jihao saiu. Hanju sorriu com desdém e pensou consigo mesmo: espere que eu deixe a seita pura de Jade. Você pode esperar a vida inteira. Ele se virou e saiu. Não muito tempo depois, os anciãos da seita Jade Pure correram. Quando eles viram a cena da espada Ti passando, eles não puderam deixar de se sentir alarmados. No entanto, eles adivinharam que era Hanju. Caso contrário, a batalha não teria parado. Existe outro inimigo poderoso. Depois de deixar a Jade Pure Sect, Huang Jihao ficou em sua espada voadora, sentindo-se indignado enquanto curava seus ferimentos. Droga, como você ousa me enganar? Huang Jihao estava prestes a enlouquecer. Se Hanju revelou sua identidade desde o início, como ele poderia ter sido descuidado? Se ele estivesse em guarda, como poderia não ter recebido o golpe? Tudo bem. Ele não poderia bloqueá-lo independentemente. Mas ele não teria concordado tão facilmente. Suspirar. Eu fui descuidado. Assim como Huang Jihao estava em depressão, uma figura apareceu na frente dele, bloqueando seu caminho. Quem é você? Por que você veio da seita Jade Pure? O recém-chegado era um cultivador em verde. Ele era bonito e imponente. Ele carregava uma caixa de espada nas costas com 4 espadas dentro. Huang Jihao estava de péssimo humor. Ele imediatamente bufou. O que isso tem a ver com você? Suma. O cultivador de manto verde riu. Como você ousa ser tão indelicado comigo? Você não tem medo da morte. Haha, quem você pensa que é? Então, vamos lutar. Vamos ver quem é o verdadeiro. Você está cortejando a morte. Estrondo. De volta à morada da caverna. Hanju tinha acabado de se sentar quando 2 linhas de palavras apareceram na frente dele. Você derrotou secretamente Huang Jihao e obteve um tesouro luminoso. Parabéns por obter um tesouro luminoso de 6º grau Burning Fiend Bell. Burning Fiend Bell, um tesouro luminoso defensivo da 6ª série. Ele pode se defender contra todos os ataques abaixo do Void Amalgamation Realm. Depois de injetar o Ti do espírito, o corpo do sino aumentará de peso à medida que o Ti do espírito for injetado até que se torne tão pesado quanto uma montanha. Que tesouro!
Ele poderia se defender contra todos os ataques abaixo do Void Amalgamation Realm. Excelente! Randu pegou o Burning Fiend Bell alegremente e o avaliou com cuidado. O sino era preto e exalava uma aura antiga e maligna. Randu imediatamente começou a pingar sangue nele. Uma hora depois, ele tocou com o Burning Fiend Bell. Depois de se ligar com sucesso a ele, o Burning Fiend Bell era como seu braço. Quando o envolveu, ele se sentiu extremamente seguro. Vestindo o manto divino místico da cigarra dourada e coberto com o sino demônio ardente, ele poderia dominar tudo sob os céus. Randu estava extremamente orgulhoso. Então, ele continuou cultivando. Na manhã seguinte, a fada Onze Chien veio visitá-lo. Esta foi a primeira vez que ela tomou a iniciativa de procurar por Randu. Randu levantou-se. Yuir contou a você sobre meu superior, Guan Yougang. Ele voltou ontem, mas encontrou Huang Jihao perto da Jade Pure Sect e ficou gravemente ferido. A fada Onze Chien parou na frente de Randu e disse diretamente: o sujeito que disse que queria ser o mestre da seita acabou de chegar e já está espancado. Randu não pôde deixar de chorar por ele. Guan Yougang estava um pouco fraco. Huang Jihao já estava ferido, mas ainda não conseguiu derrotá-lo nessas circunstâncias. Tal pessoa queria se tornar companheira de Dale com seu mestre. Capítulo 44, Reunião do Domínio Imortal, 10 cultivadores de formação de almas. Que pena! Randu suspirou. O que mais ele poderia dizer quando a fada Onze Chien mencionou isso? A fada Onze Chien olhou para ele e perguntou: Senhor Guan disse que encontrou Huang Jihao saindo da seita Jade Pure. Uma floresta perto da seita foi destruída. Suspeita-se que seja algum tipo de espada-ti. Huang Jihao queria para desafiar nossa Jade Pure Sect, mas foi repelido por você. Randu assentiu e disse: sim. A fada Onze Chien suspirou. Eu não esperava que o famoso Huang Jihao fosse derrotado por um júnior como você. Randu gesticulou para que ela se sentasse. A fada Onze Chien sentou-se em uma cadeira próxima e continuou: vim procurá-lo porque espero que você possa me ajudar a suprimir o Senhor Guan. Suprimir Guan Yougang. Randu estava confuso. O mestre da seita pode não ser tão poderoso quanto o Senhor Guan, mas ele fez o seu melhor pela seita. Pelo bem da seita Jade Pura, ele até atrasou seu cultivo. Seria uma pena derrubá-lo da posição de mestre da seita. Além disso, este meu Senhor Guan está apenas buscando vingança e não está realmente considerando a seita. Quando seus ferimentos forem curados, vou deixá-lo desafiá-lo primeiro. Se ele puder derrotá-lo, ele pode se tornar o mestre da seita. Que tal? A fada Onze Chien disse suavemente, seu tom e olhar inalterados. Randu hesitou e disse: sim, mas é melhor conduzir esta batalha silenciosamente e atrairá problemas sem fim. Anteriormente, ajudei a seita Jade Pure a lidar com o viridescente Nether Cult e fiz um nome para mim mesmo. É também por isso que Huang Jihao veio. Claro. Isso salvará Senhor Guan de alguma vergonha. Randu assentiu. A fada Onze Chien de repente olhou para o Black Hell Chicken no canto e perguntou surpresa: como você criou este frango? Parece extraordinário. O Black Hell Chicken ergueu a cabeça e bufou. Eu sou uma fênix.
O mestre me disse que vou me tornar uma fênix mais cedo ou mais tarde. A fada 11 Xieno sorriu. Uma galinha queria se tornar uma fênix. Eu ganhei de um fazendeiro da seita. É muito chato cultivar normalmente. Não é ruim ter companhia, explicou Ranju com um sorriso. Ele não disse nada sobre as origens do Black Hell Chicken. Mesmo que o fizesse, quem acreditaria nele? A diferença entre uma galinha e uma fênix era como entre uma cobra e um dragão. A fada 11 Xien olhou para ele novamente e disse: a reunião do domínio imortal que acontece uma vez a cada 100 anos está prestes a começar. Eu tenho o token do domínio imortal e posso entregá-lo a você. Esta reunião é um evento raro, você pode obter todos os equipamentos, pílulas, tesouros e até técnicas de cultivo que você deseja, desde que tenha recursos suficientes. Reunião do domínio imortal. Parecia muito impressionante e animado. Se fosse um romance, com certeza seria uma grande ocasião para o protagonista se exibir. Se não tomasse cuidado, poderia ganhar novos inimigos. Ele não podia ir. Ranju recusou educadamente. Obrigado por suas boas intenções, mestre. Eu só quero entrar em reclusão. Com meu potencial, não preciso sair e correr riscos por enquanto. A fada 11 Xien assentiu. Ela então se levantou e saiu. Ranju se levantou para mandá-la embora. Depois que a fada 11 Xien saiu, ele voltou para a cama e começou a cultivar. Reunião do domínio imortal, Tisk Tisk, quando eu chegar ao reino Mahayana, posso dar uma olhada. Ranju pensou silenciosamente enquanto circulava seu ti. A seita da espada do pássaro vermelho. Como uma seita justa no mundo do cultivo da grande dinastia Yan, havia quase 10.000 discípulos na seita da espada do pássaro vermelho. A maioria deles se cultivou no caminho da espada. Os cultivadores de espadas mais fortes da grande dinastia Yan eram todos da seita da espada do pássaro vermelho. Dentro dos aposentos do mestre da seita, Huang Jihao estava sentado em uma esteira, sua expressão extremamente feia. Sentado à cabeceira da mesa estava o mestre da seita da espada do pássaro vermelho, Tang Han. Tang Han parecia estar na casa dos 30 ou 40. Ele também era considerado bonito. Sob suas sobrancelhas afiadas, seus olhos eram afiados. Uma espada flutuava em ambos os lados dele. Ele também exalava uma aura extremamente afiada. Você não poderia nem receber um único golpe dele. Tang Han perguntou com uma careta. Huang Jihao cerrou os dentes. Embora eu não queira admitir, é verdade. Sua energia espiritual é extremamente autoritária. Esta é a primeira vez que encontro essa energia espiritual. Não é um atributo comum, nem é uma raiz espiritual rara. Eu não tenho certeza. Recordando a cena quando ele enfrentou a espada da divindade fantasma da punição celestial, ele não pôde deixar de tremer. Também o que? Essa pessoa é extremamente bonita. Em termos de aparência, ninguém em nossa seita espada do pássaro vermelho pode se comparar a ele. Isso é importante. Bem, não é tão importante. Huang Jihao suspirou. Por alguma razão, havia uma pitada de pena em seu tom. Tang Han franziu a testa. Ele não esperava que a seita Jade Pure tivesse tal figura.
No mundo exterior, Huang Jihao representava o maior poder de combate da seita da Espada do Pássaro Vermilion. Embora ele sentisse que era mais forte que Huang Jihao, ele não era muito mais forte. Huang Jihao continuou: isso mesmo, a seita Raincoat apareceu e ainda tem como alvo a seita Jade Pure. Depois que eu me recuperar, pretendo desafiá-los. Tang Han acenou com a cabeça e disse: embora a seita Raincoat tenha começado a declinar há 1000 anos, sua fundação não pode ser subestimada. Anteriormente, o grande ancião da seita Jade Pure veio até mim, esperando que o caminho justo unisse forças para lutar contra a seita Raincoat. Eu não concordei. Se essa pessoa não morrer, a seita Raincoat não pode perecer. Quem é aquela pessoa? O líder da seita Raincoat. Essa pessoa era como você quando era jovem. Ele era animado e por acaso caiu no caminho demoníaco e se tornou o líder da seita Raincoat. Ouvi do grande mestre que em sua geração, o líder da Raincoat Sect era o mais forte. Desta vez, você pode testar sua força, mas não seja imprudente. Se você não pode derrotá-lo, recue rapidamente. Não se preocupe. Posso ser arrogante, mas não sou estúpido. É claro. 7 anos se passaram rapidamente depois que a fada 11 Xieno visitou. O nível de cultivo de Hanju atingiu o 7º nível do reino Nessun Tsou, e ele já estava perseguindo o 8º. Além do treinamento, Hanju estava prestando atenção às situações de outras pessoas por meio da função de relacionamento interpessoal e e-mails. Depois que Yang Tiandong e Jufan foram pegos pela Raincoat Sect, seus níveis de cultivo aumentaram. Nos últimos anos, eles também não foram atacados pelo Cavaleiro da Capa de Chuva. Parecia que eles haviam cedido. No entanto, suas identidades não se tornaram discípulos da seita Raincoat. Hanju adivinhou que eles estavam apenas fingindo ceder. Li Qingzi, por outro lado, era frequentemente atacado pela seita Raincoat e frequentemente ferido. Este mestre da seita estava realmente trabalhando muito duro. Por causa de seus discípulos, ele estava correndo por toda parte. Ele se machucou o tempo todo e continuaria a se machucar quando se recuperasse. Além disso, Guan Yougang nunca veio encontrar Hanju. Hanju poderia entender. Mesmo Huang Jihao não era páreo para ele. Como esse sujeito ousaria desafiá-lo? Vale a pena mencionar que o Black Hell Chicken cresceu cada vez mais rápido recentemente. Sua força já era equivalente a um cultivador Tirify no Mentrelan de 8º nível. Sem falar que uma galinha, mesmo que fosse uma cultivadora, pouquíssimas conseguiriam atingir essa velocidade. Quanto mais crescia, mais curioso ficava sobre o mundo exterior. Hanju teve que fazer uma lavagem cerebral. Está muito perigoso lá fora. Muitas pessoas querem comer você. Você deve ser invencível antes de poder sair. Caso contrário, você definitivamente morrerá. Mesmo eu, seu mestre, também não ouso ir embora. Com o passar do tempo, o Black Hell Chicken não ousava mais pensar em ir embora. Ele só queria cultivar. Um belo dia, Li Qingzi visitou novamente. Hanju notou que sua aura estava fraca e sua expressão não era boa. Parecia que ele estava gravemente ferido desta vez. Li Qingzi cerrou os dentes e disse: algo terrível aconteceu. Maple Leaf Valley foi destruído pela Raincoat Sect.
O próximo alvo é provavelmente nossa Jade Pure Sect. Antes que o mestre da seita de Maple Leaf Valley falecesse, ele enviou uma mensagem para ele e disse que existem 10 cultivadores de formação de alma na seita Raincoat, e eles são suficientes para varrer o mundo de cultivo da grande dinastia Yan. Quando Randu ouviu isso, ele perguntou, então, por que não estamos correndo? Likings ficou atordoado.